Neste momento eu vou louvar o Senhor. Os irmãos sabem que hoje eu vou pregar. E antes de pregar eu gosto de cantar. Eu vou cantar uma canção. Não sei se eu vou conseguir. E hoje nós temos algum trabalho a estar fazendo aí. Eu quero pregar hoje uns 10 a 15 minutos apenas, que nós temos um trabalho para estar fazendo aqui nesta noite. Então, nós vamos louvar a Jesus. Se os irmãos quiserem tocar junto, toca aí, irmão, é uma benção. Que se falhar aqui, vocês continuam. Se você sabe essa canção, adore a Deus comigo. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. E espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como assim mesmo próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Nós estávamos um dia caídos, mas alguém estendeu a mão para nós. Aleluia. No mesmo lugar o bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, e estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Cante. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Cante. Você é o espelho. Você é o espelho. Aleluia. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Azeite e a vinho aqui nesta noite do céu para estancar a tua ferida, para estancar a tua enfermidade. Há um bálsamo do Espírito Santo aqui neste lugar, repousando sobre nós. Deixa Ele curar tuas feridas aqui nesta noite. Aleluia. Assim como você está, abra a tua Bíblia
no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas. O Sérgio continua aí. Aleluia. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 ao 37. Em alguns minutos nós queremos trazer esta palavra aos irmãos, que foi o hino que eu acabei de cantar. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Meus irmãos, esta parábola é muito conhecida dos irmãos. Já foi feito muitas peças, já foi pregada diversas vezes sobre esta passagem, sobre esta parábola. E ela, na verdade, é um ensinamento muito bonito, um ensinamento muito lindo. E nós queremos, em rápidas palavras, explicarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Para nós entendermos esta parábola, irmãos, nós precisamos ler o contexto, porque aqui eu li só a parábola, para nós entendermos por que é que Jesus contou esta parábola. Esta parábola ela foi contada porque certo dia chegou um doutor da lei. A Bíblia diz que um intérprete da lei chegou até Jesus, porque ele queria tentar a Jesus, ele queria ver qual era a resposta que Jesus daria a ele, porque eles queriam achar falha em Jesus para poder condená-lo, para poder prendê-lo, para que eles pudessem então desmascarar, porque eles pensavam que Jesus não era o Messias, ele pensava que Jesus queria acabar com eles. Então o que aconteceu? Este intérprete da lei chegou até Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Este homem era um doutor da lei, ele tinha conhecimento da lei, ele sabia o que estava escrita na lei. Porém ele fez esta pergunta, como eu disse aos irmãos, para tentar Jesus, para ver qual seria a resposta de Jesus, para que eles pudessem pegar Jesus. Então, meus irmãos, a primeira coisa aqui que eu vi é que aquele doutor da lei fez uma pergunta capciosa. O que é? Ele sabe qual é a resposta, mas ele quis colocar Jesus na parede para ver o que ele ia responder. E às vezes acontece, você sabe a resposta, mas você quer fazer igual esse doutor da lei. Eu vou perguntar para fulano de tal o que ele acha, mas você já sabe a resposta. É porque você quer tramar alguma coisa contra a vida do teu irmão. E assim tentaram fazer contra Jesus. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus, o mestre. Jesus não é sábio, irmãos. Jesus é a própria sabedoria. Ninguém consegue pegar Jesus. Jesus não respondeu o que ele queria ouvir. Jesus respondeu perguntando para ele se é que ele sabe de lei, se é que ele interpreta a lei. Jesus disse: o que diz as Escrituras? Quando tu lê, o que é que tu entende? O que está escrito na lei? Aí ele responde o que está escrito na lei.
Ele começa a dizer: a lei diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós possuímos. Nós precisamos amar a Deus. E ele ainda disse: e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então responde para ele: olha, tu respondestes bem. Se tu fizeres isto, tu vais encontrar salvação. Se tu realmente ama o teu próximo, ama a Deus, então é só isso aí mesmo que você precisa para alcançar o céu. Então os doutores da lei, eles eram conhecidos como pessoas sem misericórdia, como pessoas sem amor. Jesus sabia a intenção do coração deles. E quando aquele homem cita a lei dizendo que é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando ele começa a dizer isso, ele diz assim para Jesus, tentando novamente calar a Jesus, porque ele queria que Jesus respondesse o que eles não queriam ouvir. Eles queriam que Jesus dissesse que o próximo deles não era aqueles que eles esperavam. Aí Jesus olha para ele e diz: se tu fizeres isto, se tu amar o teu próximo, e se tu amar a Deus, tu vai encontrar salvação. Aí o doutor da lei pergunta, irmãos: quem é o meu próximo? Aí é onde Jesus conta esta parábola do bom samaritano. Ele queria ainda saber de Jesus quem era o próximo dele. Aí Jesus contou: descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes, um homem. Esse homem ele foi espancado, esse homem foi despido, foi roubado o que ele tinha e deixaram ainda ele meio morto. Aquele homem era um judeu, aquele homem que foi espancado era um judeu. E Jesus então começa a dizer: mas depois deste episódio, depois que aquele homem estava sangrando, estava ferido, estava caído no chão, vai passar um sacerdote. Quem era o sacerdote, irmãos? O sacerdote era um servo da lei. Ele era obrigado a agir com misericórdia até com o animal. Vamos ler Êxodo capítulo 23 e versículo 4 e 5 para os irmãos ver que o papel do sacerdote era ter misericórdia do povo, assim como todo o povo judeu. 23 e 4 diz: se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí, certamente o ajudarás a levantá-lo. Então eles precisavam usar de misericórdia. O sacerdote, ele entendia a lei, ele sabia que até com o animal deveria prestar atenção, deveria prestar ajuda, deveria usar de misericórdia. Porém, quando o sacerdote, ele está passando por aquele homem, de repente ele olha para o lado e não vê ninguém, porque o sacerdote ele estava vindo de Jerusalém, estava voltando para casa, ele tinha ido oferecer sacrifício a Deus no templo. Só que quando ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele deixou Deus lá no templo, irmãos. Ele não veio com Deus, sabe por quê? Porque quando ele viu um homem caído pelo caminho, ele endureceu o seu coração e não lhe prestou ajuda. E era o próximo dele, era judeu como eles, confessavam a mesma fé, mas mesmo assim, ele estava na igreja adorando a Deus, fazendo sacrifício, fazendo o que tinha que fazer, o ofício de sacerdote. Porém, quando ele sai do templo, ele vê alguém caído pelo caminho e diz a Bíblia que ele passou de largo. E aqui nós aprendemos, queridos obreiros e irmãos, que muitas vezes nós estamos no templo
templo e deixamos Deus aqui dentro, e quando saímos dessa porta, deixamos Ele aqui e estamos sozinhos, porque nós não estendemos a mão ao nosso próximo que precisa de misericórdia. Ele foi cultuar a Deus, foi fazer o que tinha que fazer no templo, e quando ele estava voltando, ele encontrou aquele homem. Esse líder espiritual não teve compaixão pelo seu companheiro judeu, que estava ali meio morto no caminho. Esse sacerdote, ele conhecia, como aquele doutor da lei que Jesus estava explicando, que o mandamento era amar a Deus e também o próximo, mas ele fechou o coração. Que nessa noite, meus irmãos, nós como sacerdotes de Deus, possamos sempre ter o nosso coração aberto e voltado para aquelas pessoas que necessitam de uma mão estendida, que precisam de misericórdia e que precisam de uma palavra amiga. E a Bíblia continua dizendo que depois do sacerdote desceu também um levita, e o levita também não quis parar, passou de largo. Os levitas, eles eram descendentes de Levi, eram descendentes de Arão, e eles faziam toda a parte da manutenção da igreja. Todos os ofícios que existiam na igreja, eles trabalhavam como porteiros, eles trabalhavam como acomodadores, eles limpavam o templo, eles trabalhavam de guardas, eles trabalhavam de padeiros. Tudo o que precisava ser feito no tabernáculo ou no templo era ofício dos levitas. Às vezes a gente até diz, né, o levita é quem canta, né? Não, levita tem que ser da tribo de Levi, e ele servia no templo. Se sobrasse tempo, ele cantava, né? Se sobrasse tempo, mas é ele que tirava a gordura do sacrifício, ele que limpava o altar do sacrifício, era ele que tirava o sangue, ele fazia todas essas coisas. Ele prestava um serviço a Deus. E quantos de nós estamos na frente de um departamento, estamos num grupo, estamos congregados em algum departamento, estamos servindo a Deus aqui no templo, como porteiros, como acomodadores, como pastores, como evangelistas, você tem alguma função? E também muitas vezes estamos negligenciando alguém que até mesmo dentro do nosso grupo está precisando de misericórdia, e nós fechamos o coração. O levita também era judeu, também servia ao Senhor, mas não prestou ajuda para aquele homem que estava caído no chão. Assim como os sacerdotes, os levitas representavam as pessoas religiosas, conheciam a lei, e eles também deveriam usar de misericórdia para as pessoas, mas passou de largo também. Uma observação, irmãos: se os levitas, se os religiosos, se os sacerdotes tocassem em alguém que estava sujo, estava sangrando, que foi espancado, a lei dizia que eles não poderiam prestar serviços no templo, porque eles tinham que se purificar. Só que eles se colocaram tão amantes de si mesmos, eles eram tão religiosos, foi por isso que Jesus contou essa parábola, para quebrar aquela religiosidade que eles tinham, que eles preferiram continuar no pedestal do que descer alguns degraus, ficar um dia sem prestar serviço. Eles preferiam isso do que levantar, do que ajudar alguém que estava caído no chão. Quantas pessoas só têm títulos, só têm função, mas não prestam um serviço? Não, se eu for lá na casa de fulano, o que vão pensar de mim? Você não quer sujar sua veste de sangue, você prefere estar aqui bonitinho hoje na quinta-feira,
do que estar lá no hospital, alguém que te convidou para ir lá orar, disse, não, hoje eu preciso estar lá no culto. Claro, tem que estar, mas se numa eventualidade, porque a Bíblia diz que foi ocasionalmente, não era com frequência, era uma parábola. Ocasionalmente eles passaram por ali. Mas você prefere manter a sua capa, a sua liderança, do que prestar socorro àquele que de fato está necessitado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer, para nós encerrarmos, que vai passando um samaritano. O bom samaritano, ele é colocado na parábola, que desceu também no mesmo caminho. E detalhe, o samaritano não se dava com o judeu. Os samaritanos, eles não tinham comunhão com os judeus. Mas foi aquele samaritano que estava também passando pelo caminho, olhou aquele judeu e ele disse, ele precisa da minha ajuda, ele precisa da misericórdia, ele precisa que eu limpe o seu sangue, que eu passe azeite, eu passe vinho nas suas feridas para cicatrizar. O samaritano que não tinha nada a ver com eles, que eles eram rejeitados, que eles não queriam ter comunhão, mas a Bíblia faz questão de dizer que foi este samaritano que olhou para aquele homem no caminho. E meus irmãos, quando ele para ajudar aquele homem, ele também estava correndo risco de morte. Por quê? Porque os assaltantes também poderiam chegar ali e acabar com ele. Mas aquele samaritano não olhou para isso, não olhou para a sua vida, não olhou para a sua posição. Ele disse, eu posso até morrer, mas se existe um jeito ainda de salvar este, eu vou fazer alguma coisa. A Bíblia diz em Tiago 4,17, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A Bíblia diz então que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar daquele homem. Ele sentiu aquilo que aquele homem sentiu. E ele disse, eu vou ajudá-lo, mesmo que a minha vida corra perigo. E o que é que Jesus estava dizendo com essa parábola, irmãos? É simples. Qual é a tônica desta mensagem? Jesus estava dizendo, porque o próximo para eles eram os da família, eram os da nação dele. Até os aleijados, os mancos, os cegos, eles não usavam de misericórdia, eles excluíam, eles não amavam. E Jesus estava ensinando que o próximo, quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim, mesmo que seja meu inimigo. É isso que Jesus estava dizendo. O teu próximo é aquele que precisa de ti, ainda que ele seja o teu inimigo. O teu próximo é aquele que precisa de ti, ainda que não confesse a mesma fé que você, ainda que não esteja aqui com você. Este sim é o teu próximo. Então Jesus veio quebrar toda essa religiosidade deles, que eles sabiam da lei, eles conheciam a lei, mas não viviam a lei. Mas Jesus é tão misericordioso que ele disse, se você fizer assim, amar o teu próximo, ainda que seja teu inimigo, tem salvação para a tua família. Será que nós conseguimos, irmãos, passar aí na rua e encontrarmos alguém que está necessitado? Nós somos capazes de parar e estender a mão, dar um abraço, convidar para vir na igreja? Precisamos exercitar o amor, precisamos praticar o amor, porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus mesmo disse, o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Que venhamos nos conscientizar de que devemos fazer o bem a todos, sem distinção de credo, de religião ou de classe,
social. E Jesus então diz para ele: qual dos três tu acha que usou de misericórdia, que teve compaixão, que amou o próximo? Aí ele disse: aquele que estendeu a mão, que colocou vinho, azeite nas feridas, que colocou numa cavalgadura, levou para uma hospedagem, que pagou e disse: quando eu voltar, eu pago se tiver mais alguma dívida. Esse sim é que ajudou o próximo. E é isso que Jesus quer de nós, meus irmãos, que nós possamos ajudar aqueles que não têm ninguém por eles. E ele disse: o que usou de misericórdia. Jesus responde: vai e faz da mesma maneira. Fique de pé. Que Deus coloque mais amor no nosso coração, meus irmãos. Que Deus coloque mais compaixão. E que possamos sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo. Porque isso é ter compaixão. E também dizer aos irmãos: lembra quinta-feira passada nós ajudamos a orar pela Bolívia, e eles fizeram uma lei que criminalizava aqueles que evangelizassem, que fizessem missão. E passou alguns dias, o Brasil orou, várias nações oraram, a igreja aqui de Sara orou também. E esses dias eu estava vendo na internet, o presidente da Bolívia voltou atrás na sua decisão e disse que não vai mais criminalizar aqueles que anunciam o evangelho. Isso é ter amor pelo próximo. Esse é o nosso próximo. Estava lá longe, mas eles necessitavam das nossas orações. Você se compadeceu, intercedeu, orou, e Deus deu vitória, e eles podem evangelizar, e o nome do Senhor é glorificado. Você que quer uma oração, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Venha correndo. Você que quer amar mais o próximo. Enquanto isso eu vou cantar mais um hino, irmãos. Os irmãos vão saber porque que eu estou cantando e pregando bastante. Só no final. Aleluia. Enquanto isso, sai do seu lugar, irmão. Vem aqui receber oração. Aleluia. Diga: Deus, me ajuda. Quero amar mais o meu próximo. Me ajuda, Jesus, a sentir compaixão com aqueles que precisam. E outra coisa, irmão, sem Jesus não dá. Não vá sozinho. Vá com Jesus. Saia do teu banco e vem aqui que eu quero orar por você. Enquanto eu canto, você vem vindo aqui e vai adorando a Deus. Aleluia. Você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. Adore a Ele. As pessoas te rodeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá. És um alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças para lutar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e
forças pra lutar. Ó, escute aí, ó. Se estais sem esperança, só Jesus é a saída. Sem Ele não dá. Ó, escute, ó. A nossa vida aqui é curta, o homem vai, não sabe se volta. É, sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora, mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando Ele entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Cante assim: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Aleluia. Glória a Deus. Sem Jesus não dá. Levante as mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja neste momento. Que a tua bênção repouse sobre cada um. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que possamos ser igual aquele bom samaritano, não passarmos de largo. Se precisarmos deixar de fazer alguma coisa para atender aquele que está necessitado, que o Senhor possa nos constranger, Pai, porque melhor é fazer a tua vontade, é resgatarmos as vidas que estão perecendo. Coloca em nós este sentimento de estar sempre na tua presença e sempre, Jesus, ajudando o nosso próximo, mesmo que seja nosso inimigo, mesmo que não tenha a mesma fé que nós temos. Nos ajude a sermos instrumentos nesta hora para ganharmos vidas para o teu reino. Pai, eu ministro a tua bênção sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém.